Olá, sejam bem-vindos a mais uma fascinante história do Extremo Oriente. Hoje vamos mergulhar no mundo dos ninjas e explorar a verdadeira essência dessas figuras enigmáticas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Ninja. O que é ninja? Pergunte a qualquer pessoa na rua e ela provavelmente dirá que ninjas são espiões ou assassinos do Japão. Figuras sombrias em trajes pretos, cobrindo seus rostos, pulando de telhados, escalando castelos e matando senhores desprevenidos. Apesar do grande interesse popular pelos ninjas, a história real é muitas vezes obscurecida por mitos e lendas romantizadas. Isso levanta a pergunta: o que sobre os ninjas é verdade e o que não é? A maior parte da escrita e conhecimento que temos hoje sobre os ninjas vem do período Edo, após o fim do Sengoku Jidai. Essencialmente, as informações que temos sobre os ninjas vêm de um tempo após serem utilizados em guerras reais. No entanto, ainda vem de fontes credíveis, escritas por samurais que estavam vivos durante o período Sengoku, então podemos ver esses escritos com alguma verdade. A palavra ninja em si só começou a ser usada por volta da metade do século XX, e a razão para isso é que o kanji para ninja pode ser lido de duas maneiras diferentes. A maioria dos kanjis tem várias maneiras de serem lidos. No caso de ninja, pode ser lido como ninja ou shinobi no mono. Em 100% de todos os marcadores fonéticos encontrados em rolos antigos, todos dizem shinobi no mono e não ninja. Outras palavras semelhantes incluem shinobi no ho, caminho do shinobi, shinobi no jutsu, habilidades do shinobi, shinobi no maki, rolos do shinobi, shinobi gaeshi, defesas espinhosas, e shinobi guchi, entrada oculta. Portanto, é bastante seguro concluir que no Japão feudal, os ninjas eram realmente chamados de shinobi. A espionagem existia no Japão feudal desde que as guerras foram travadas. Muitas das primeiras táticas de espionagem no Japão vêm das táticas chinesas, e isso porque, antes dos samurais tomarem o controle, o Japão era baseado no sistema de governança chinês, que incluía o militar. Isso significa que, há muito tempo no Japão, os clássicos militares chineses foram usados para ajudar em muitos aspectos da guerra, mas de todos eles, o que teve o maior impacto no shinobi foi a arte da guerra de Sun Tzu e seu 13º capítulo, o uso de espiões. Espionagem, reconhecimento, infiltração de agentes, semear confusão ou desinformação são estratégias vistas em todo o mundo por qualquer pessoa que já travou uma guerra. As semelhanças compartilhadas em todos os sistemas de espionagem, mesmo de culturas que nunca se misturaram. O problema é determinar quando a espionagem na guerra japonesa se tornou ações de shinobi. Qualquer espião ou agente de espionagem no Japão poderia ser considerado um shinobi. Os shinobi eram membros dos samurais ou ashigaru. Assim como os samurais lideravam grupos de ashigaru no campo de batalha, um samurai assumindo as responsabilidades de um shinobi lideraria um grupo de ashigaru shinobi. Um capitão shinobi lideraria outros samurais em ataques noturnos porque já haviam explorado o caminho. Isso destrói o mito de que os shinobi ou ninjas eram uma entidade completamente separada dos samurais. Na verdade, shinobi ou ninjas eram samurais ou ashigaru. Eles são todos um e o mesmo. As funções de um shinobi variavam desde espionagem, exploração, infiltração em clãs inimigos, coleta de informações, disseminação de informações falsas, semear o caos e sabotar completamente estruturas ou planos de batalha. Eles formaram redes de espiões, descobriram o tamanho das forças inimigas, investigaram o poder econômico do inimigo
e alimentaram todas essas informações de volta a um centro central, provavelmente até o seu senhor ou comandantes superiores. Não há absolutamente nenhuma evidência confirmada que sugira que um shinobi jamais tenha assassinado alguém. Documentos dizem que se um shinobi se encontrar em uma boa posição para matar um inimigo importante, ele deve fazê-lo, mas não há evidências sólidas para dizer quem foi morto por um shinobi. Durante o período Sengoku, havia dois focos principais para o treinamento de shinobi, Iga e Koka. Esses locais estavam sob o domínio de clãs samurais e famílias samurais que formaram um coletivo para repelir invasores. A ideia de um clã ninja é falsa. O que existia eram clãs samurais que eram especialistas nas artes do shinobi, não clãs ninja que lutavam contra os samurais. Por exemplo, membros da família Hattori eram conhecidos como shinobi que operavam em Iga. Mas Iga não era governada por uma autoridade única. Durante grande parte do período Sengoku, Iga estava sob o controle do clã Hokaku, que certamente não era um clã ninja fictício. No documento Decomposed Yoshi, escrito por um guerreiro do período Sengoku, diz que por gerações as pessoas de Iga e Koka foram contratadas em todo o país, atuando como shinobi para muitos diferentes daimyos. Os samurais de Iga e Koka eram contratados no Japão como samurais que desempenhariam o papel de forças especiais ou agentes secretos, e tinham uma rede que cobria todo o país. No entanto, Iga e Koka provavelmente não se tornaram centros importantes para a prática shinobi até depois que o clã Rokaku foi destruído por Oda Nobunaga. Isso sugere que os shinobi foram mais utilizados na segunda metade do período Sengoku Jidai, em vez de serem uma presença constante durante todo o período. Antes do ano 1400 não havia conexão com shinobi para Iga e Koka. Hattori Hanzo é um exemplo de um shinobi histórico real, embora ele fosse mais provavelmente um samurai ou líder de unidade de outros shinobi que serviam sob Tokugawa Ieyasu. O nome Hattori Hanzo foi passado por gerações, então sabemos que o Hanzo, apelidado de Oni Hanzo, serviu a Ieyasu e era provavelmente um guerreiro de Iga que serviu em Mikawa. No entanto, não há muitos detalhes sobre ele. Fuma Kotaro, às vezes chamado de Kazama, serviu ao clã Ojo em Kanto e era um shinobi notório que encontrou seu caminho para o serviço dos samurais, empregando suas habilidades particulares em benefício do clã Ojo. Isso mostra como os shinobi poderiam ser usados em todo o país, mas não eram todos de Iga ou Koka. Ladrões ou outros indivíduos com habilidades específicas poderiam servir a um clã através de funções de espionagem e poderiam ser considerados shinobi, permitindo-lhes ascender ao posto de samurai ou ashigaru. Os 10 Bravos de Sanada são um grupo de shinobi que supostamente ajudou Sanada Yukimura durante a defesa do castelo de Osaka. No entanto, esta história parece ser completamente inventada. A maioria das informações sobre eles é fictícia. Nas primeiras décadas do período Edo, começamos a receber a maioria das fontes credíveis sobre os shinobi, escritas por samurais que viveram e lutaram durante o período Sengoku. Esses documentos mostram que os shinobi ou ninjas eram mais como comandos ou espiões. Durante o período Edo, o papel dos shinobi gradualmente desapareceu devido à paz. Sem guerras, não havia necessidade de exploradores, espiões ou agentes infiltrados. O único trabalho real para os shinobi durante o período Edo era como vigias noturnos. No entanto, temos documentação que mostra que shinobi como uma função existiam no período Edo, como listas de clãs e registros. Homens de Iga e Koka foram contratados por todo o Japão, mas, com o passar do tempo, seus números diminuíram drasticamente e os fundos se esgotaram, forçando-os a abandonar suas atividades e se dedicar à agricultura em geral. Durante o meio do período Edo,
a imagem do shinobi começou a se transformar na figura popular dos ninjas que conhecemos hoje. Imagens de um ladrão mascarado e uma conexão com o shuriken começaram a aparecer. O shinobi era visto como um ladrão em uma cidade pacífica e não como um agente militar. A figura de classe baixa vestida de preto do ninja começou a tomar forma. Na primeira metade do século XX, a palavra ninja começou a se tornar popular, especialmente com o lançamento do filme You Only Live Twice, de James Bond, em 1967, que retratou os ninjas de maneira estereotipada. Após isso, a palavra ninja explodiu no mundo e entrou na língua inglesa. Com o novo aumento de interesse na ideia dos ninjas no Ocidente, o Japão os reimaginou, criando uma figura que nunca existiu na história. Os romances do período Edo deram à luz a uma figura que capturou os corações das pessoas no Japão e no exterior. Até hoje, em todo o mundo, o ninja se tornou um ícone do Japão, e os japoneses não estão prontos para abandonar isso pela verdade histórica, pois é um grande atrativo para os turistas. Videogames e filmes criaram uma representação romantizada dos guerreiros sombrios do Japão. A ideia do ninja estereotipado foi defendida por pessoas que queriam promover um estilo de luta centrado em ninjas, basicamente técnicas de ninjas, como uma forma de arte marcial. No entanto, não há ligação entre ninjutsu, como um estilo de luta, e o papel dos ninjas no Japão feudal. A ideia de uma forma especializada de combate corpo a corpo conhecida apenas pelos ninjas é uma invenção moderna. Essa ideia causou debates, controvérsias e até guerras na internet. Muitas pessoas confiaram e investiram seu dinheiro na esperança de aprender esses antigos caminhos dos ninjas, mas a verdade histórica sobre o shinobi está começando a se formar. A partir de 2013, começou uma pesquisa acadêmica séria sobre o assunto. Hoje, os ninjas são um dos maiores símbolos do Japão, vistos em todos os lugares, desde jogos até TV, quadrinhos e artes marciais. É importante reconhecer que a imagem comum de um ninja não é a de um ninja real. Embora muitas pessoas possam dizer que os ninjas nunca existiram, os shinobi existiram. É apenas a nossa ideia sobre eles que foi enganada por quase toda a nossa vida. Muito obrigado por sua audiência. Assim encerramos mais uma história fascinante do Extremo Oriente. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar suas impressões sobre o vídeo. Até a próxima e muito obrigado.